Meu nome é Marineiva Fátima Chuc Graziola. Meu RU 2789440. Estou cursando licenciatura em Artes Visuais no Polo Uninter de São Miguel do Oeste. E hoje nós teremos um aulão sobre abstracionismo. O abstracionismo é um estilo artístico moderno das artes visuais que prioriza as formas abstratas. Podemos dizer que esse tipo de arte é uma obra não representacional. O pintor russo Kandinsky é considerado o precursor da arte abstrata, com as suas obras, primeira aquarela abstrata de 1910 e a série Improvisações de 1909 até 1914. As principais características do abstracionismo são a arte não representacional, a ausência de objetos reconhecíveis, a arte subjetiva, a valorização das formas, cores, linhas e texturas. Também a fuga da realidade, criar um mundo à parte, a desfiguração e os traços simples. A origem do abstracionismo. A origem da arte abstrata está intimamente relacionada às vanguardas artísticas e europeias do final do século XIX, e também chamada de arte moderna. Tais vanguardas representam movimentos de ruptura artística, sobretudo em relação aos moldes renascentistas, tradicionais e academicistas. Movimentos como o surrealismo, o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo e o futurismo buscaram o rompimento com os antigos valores estéticos. A partir desse contexto, surge o abstracionismo. Vertentes do abstracionismo. Segundo suas características formais, existem duas vertentes do abstracionismo para nós sabermos. O abstracionismo expressivo, também chamado de abstracionismo informal ou lírico. Essa vertente foi influenciada pelo expressionismo e o fauvismo. Suas principais características são o sentimentalismo, a valorização da intuição e a liberdade artística. Temos também o abstracionismo geométrico. Ele é influenciado pelo cubismo e pelo futurismo, e essa vertente está pautada na geometria das formas e no racionalismo. Os elementos que caracterizam esse estilo artístico são a racionalidade, a valorização da reflexão intelectual e a organização e o uso de formas geométricas. Olá, me chamo Ismael, sou acadêmico de Artes Visuais pela Uninter de São Miguel do Oeste, e é um prazer ter você aqui comigo. Nessa parte do aulão, eu apresentarei agora 3 artistas precursores do abstracionismo. Vamos a eles. O primeiro artista apresentado é Jackson Pollock, de 1912 a 1956, foi um pintor norte-americano, importante artista do expressionismo abstrato, que enfatizava a expressão pessoal espontânea. Desenvolveu a técnica do gotejamento, feito com rápido respingo sobre a tela. Em 1929, mudou-se para Nova York, onde estudou com Thomas Hertz Benton na Art Student League, onde começa a estudar arte propriamente em 1930, quando vai para Nova York, seguindo os passos do irmão Charles Pollock. Logo, descobriu a técnica de pintura em areia dos índios americanos. Em 1936, em uma oficina experimental em Nova York, estudou com o muralista mexicano David Afro Siqueiros, quando fez experiências com tinta líquida.
Entre 1938 e 1943, Pollock se dedicou à pintura de murais em prédios públicos, principalmente em Nova York, nas quais se observou certa influência de Picasso. Após optar por pinturas abstratas, adotou no começo da década de 1940 o estilo denominado Action Painting, que consistia em espalhar pingos de tinta na tela de modo aleatório. Após sua mudança para Spring, ele começou a pintar em imensas telas dispostas no chão do seu estúdio, aplicando a técnica chamada mais tarde de gotejamento. Pollock usava pincéis endurecidos, varas e seringas e até mesmo latas de tintas furadas, das quais escorriam as tintas aplicadas diretamente nas telas. Uma característica das obras de Pollock é que ele precisava entrar na tela para fazer seus movimentos. Nesse período, Pollock sofria de alcoolismo. Em 1945, se casou com Lee Cryer, que exerceu grande influência em sua carreira. Nesse período, ele improvisou em um celeiro seu estúdio. Depois de 1951, Pollock abandonou a técnica do gotejamento quando tentava encontrar um estilo entre a abstração e a representação figurativa. Seus quadros passaram a apresentar cores mais escuras, incluindo uma coleção pintada em preto e branco. Essas pinturas foram chamadas de vazamento negros, e quando expostas em Bate Parsons Gallery, em Nova York, nenhuma foi vendida. Mais tarde, Pollock voltou a usar a cor e continuou com elementos figurativos. Pollock deixou de pintar em 1955 e passou a produzir esculturas. A partir de 1956, com o agravamento do vício e a infelicidade de Pollock, envolvido com Ruth Klingman, seu casamento começou a desmoronar. Dirigindo alcoolizado, sofreu um grave acidente automobilístico que lhe tirou a vida. Jackson Pollock faleceu em Spring, Nova York, Estados Unidos, no dia 11 de agosto de 1956. Pollock é lembrado como artista que explorou ao máximo a técnica conhecida como gotejamento. Nesse método, ele derramava tinta líquida sobre a tela, criando composições abstratas com linhas amareladas e padrões imprevisíveis. Nesse período, Pollock sofria de alcoolismo. Em 1945, se casou com Lee Cryer, que exerceu grande influência em sua carreira. Nesse período, ele improvisou em um celeiro seu estúdio. Depois de 1951, Pollock abandonou a técnica do gotejamento quando tentava encontrar um estilo entre a abstração e a representação figurativa. Seus quadros passaram a apresentar cores mais escuras, incluindo uma coleção pintada em preto e branco. Essas pinturas foram chamadas de vazamento negros, e quando expostas em Bate Parsons Gallery, em Nova York, nenhuma foi vendida.
Mais tarde, Pollock voltou a usar a cor e continuou com elementos figurativos. Pollock deixou de pintar em 1955 e passou a produzir esculturas. A partir de 1956, com o agravamento do vício e a infelicidade de Pollock, envolvido com Ruth Klingman, seu casamento começou a desmoronar. Dirigindo alcoolizado, sofreu um grave acidente automobilístico que lhe tirou a vida. Jackson Pollock faleceu em Spring, Nova York, Estados Unidos, no dia 11 de agosto de 1956. Pollock é lembrado como artista que explorou ao máximo a técnica conhecida como gotejamento. Nesse método, ele derramava tinta líquida sobre a tela, criando composições abstratas com linhas amareladas e padrões imprevisíveis. O segundo artista apresentado é Wassily Kandinsky, de 1866 a 1944. Foi um pintor russo, um dos maiores do século XX. Em 1886, influenciado pela família, ingressa na Universidade de Moscou, onde estudou e lecionou direito entre 1886 e 1896. Em 1895, durante uma exposição de impressionistas franceses, desperta o interesse pela obra de Claude Monet. Em 1896, casou-se com sua prima Anja Chimiakina e mudou-se para Munique, Alemanha, para se dedicar aos estudos da pintura. Ingressa na escola do pintor Anton Hansberg e em 1900 Kandinsky é admitido na Academia de Belas Artes de Munique e estuda com Francis von Sturt. Nesse período, predominava o estilo Art Nouveau. Junto com Ernst Stern, funda a Associação Artística A Falange, que reúne jovens para lutar pela arte nova. Nessa época, pintou com cores intensas, inspiradas nas decorações das pinturas do folclore bávaro-russo, onde mostra a influência do pós-impressionismo. Em 1910, Kandinsky inicia a abstração em sua pintura. Entre 1910 e 1914, pintou diversas obras que agrupou em 3 categorias. A primeira categoria é impressões, elaborada das imagens da paisagem. A segunda categoria é composições, criadas por meio de uma ponderada ação de construção dos elementos do quadro. E a terceira, improvisações, mais imediatas, com imagens que derivam de eventos de caráter emotivo do interior. Em 1911, junto com August Macke e Francis Marc, forma o grupo Cavaleiro Azul, que realiza diversas exposições em Berlim e em Munique. Paralelamente ao seu trabalho criativo, Kandinsky desenvolveu reflexões sobre a arte com a publicação do Espiritual à Arte. Com o início da Primeira Guerra, Kandinsky volta para Moscou, onde desenvolveu atividades no Departamento de Belas Artes do Comissariado Popular da Educação, no governo leninista. Separa-se de Gabriela e casa-se com a russa Nina Andreevsky. Ao longo dos anos passados em Moscou, ele pintou várias obras.
Em 1921, Kandinsky volta para a Alemanha e recebe o convite para lecionar na Escola de Artes de Bauhaus. Em 1925, a Bauhaus foi transferida para Dessau. Os anos na escola marcaram fortemente o seu nome na Alemanha e no exterior. Em 1933, depois de ter sido acusado de pintar uma obra imprópria para a ideologia marxista, foi declarado artista degenerado após o fechamento da Bauhaus pelos nazistas. Kandinsky muda-se com a mulher para a França. Em 1934, realiza uma mostra individual na Galeria de Del Milione, em Milão. Outras exposições se seguiram até sua morte. O terceiro artista é Kazimir Malevich, de 23 de fevereiro de 1878 a 15 de maio de 1935. Foi um pintor russo e teórico da arte. Nasceu perto de Kiev, na Ucrânia. Ele foi um pintor da arte abstrata geométrica e criador do movimento de vanguarda suprematista. É um dos inventores e teóricos da arte não figurativa. Como fundador do suprematismo, levou o abstracionismo geométrico à sua forma mais simples, sendo o primeiro artista a usar elementos geométricos abstratos. O termo suprematismo se refere a uma arte abstrata baseada na supremacia do sentimento artístico puro, em vez da representação visual do objeto. A partir de suas primeiras pinturas de paisagens russas, trabalhadores agrícolas e cenas religiosas, Malevich segue uma jornada para a pintura abstrata e suas obras-primas suprematistas. Em 1915, embarcou um estilo completamente abstrato e que deu o nome suprematismo com base em elementos geométricos puros de relacionamento, sugerindo flutuação, queda, ascensão, entre outros. Mudou-se para Vitebsk em 1919. A convite de Chagall para ensinar em sua escola de arte. Nessa época escreveu a maior parte de seus textos filosóficos e teóricos. A partir de 1927, expôs suas obras pela primeira vez em Berlim e retomou a arte figurativa. Deixou na Alemanha 70 quadros e um manuscrito, O Suprematismo ou O Mundo Sem Objeto, publicada pela Bauhaus. Os trabalhos de Malevich estão em vários grandes museus de arte, incluindo o Tretьяков Gallery em Moscou e em Nova York, no Museum of Modern Arts. O Museu Stedelijk em Amsterdã possui 24 pinturas de Malevich, mais do que qualquer outro museu fora da Rússia. Outra grande coleção de obras de Malevich estão no Museu Estadual de Arte Contemporânea em Tessalonique. Arte, incluindo o Tretьяков Gallery em Moscou e em Nova York, no Museum of Modern Arts. O Museu Stedelijk em Amsterdã possui 24 pinturas de Malevich, mais do que qualquer outro museu fora da Rússia. Outra grande coleção de obras de Malevich
estão no Museu Estadual de Arte Contemporânea em Tessalonique. Olá, eu sou a Pamela, acadêmica do curso de Artes Visuais pela Uninter, e vou estar apresentando alguns artistas nacionais do estilo abstrato. No Brasil, a arte abstrata só ganhou forças a partir da primeira Bienal de São Paulo, em 1951. Entre os artistas brasileiros, podemos destacar o Antônio Bandeira, um dos mais valorizados pintores brasileiros e tem obras nas maiores coleções particulares em museus do Brasil e no mundo. É a obra A Cidade, do ano de 1954, Óleo sobre Tela. Iberê Camargo foi um pintor, gravurista e professor brasileiro. Suas obras estiveram presentes e sempre representadas em grandes exposições pelo mundo inteiro, como na Bienal de São Paulo e na Bienal de Veneza. O nome da obra é Jogo, do ano de 1967, Óleo sobre Tela. Valdemar Cordeiro era destaque dos anos 50, atualizava a arte brasileira buscando mantê-la em sintonia com a estrangeira, preocupava-se muito com a fundamentação teórica de seu trabalho, cultivando a teoria e a crítica, portanto buscava manter uma base crítica. Data de criação da obra, 1963, Óleo sobre Tela. Então, pessoal, agora mãos à obra. Como proposta do nosso aulão, nós teremos que fazer um faça você mesmo, tá? Você pode utilizar o que você tiver de material em casa. Tinta, pincel, lápis, caneta, papel, tela, papelão, o que você tiver. Utilizando como inspiração a vertente ou o autor que mais lhe chamou a atenção. Faça uma releitura de uma obra ou crie a sua própria obra. Lembre-se de trazer as principais características do abstracionismo e de nos contar como foi a sua experiência nos comentários. É a minha obra. Como característica do abstracionismo, eu resolvi usar várias cores, traços e linhas e que não estão bem definidas, resultando em uma obra não representativa. Essa foi a nossa breve aula sobre abstracionismo. Obrigada pela atenção de todos. Nos vemos em breve.